Hoje eu vou te ensinar como que a gratidão pode mudar tudo na tua vida, assim como mudou na minha. Tudo mudou quando eu parei de pedir e comecei a agradecer. Meu nome é Gisele Veloso, eu sou hipnoterapeuta e aqui nós falamos sobre identidade, expansão de consciência e espiritualidade. E eu honro a sua presença aqui. Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que a partir de hoje você vai somente agradecer. E tem uma frase que eu gosto muito, que é agradece que a graça desce. E essa frase vai fazer muito sentido para você ao longo desse vídeo. Muitos e muitos anos, quando eu ia orar, eu aprendi que eu precisava pedir. E eu passei muito tempo da minha vida pedindo. Tudo que eu queria, eu achava que eu precisava pedir. Mesmo que fosse em oração, achava que eu precisava pedir para Deus, então eu pedia. E quem pede, quem clama ou quem reclama, está dizendo que está em falta. Só que sem perceber eu fazia isso sempre. Eu sempre pedia, achava que Deus tinha que me dar aquilo que eu pedia. Eu vou falar para vocês uma passagem da Bíblia. Vocês lembram quando Moisés abriu o mar? Moisés pede para Jesus. E o que Jesus responde para Moisés? Jesus diz: pegue seu cajado e decrete. Quando Moisés fez isso, o mar se abriu. E aí vem algo muito profundo que eu quero explicar para vocês. Tem uma outra passagem aonde Jesus fala: a tua fé te curou, o reino está em vós. Então, Jesus não disse em nenhum momento que ele curou alguém. Ele disse: a tua fé te curou, está tudo dentro. E partindo daí, partindo de que todos os sentimentos e tudo que eu quero está dentro de mim, o reino está dentro, quando eu agradeço, quando eu decreto, as coisas acontecem. Agora, se você decreta para sua vida a falta, mais do mesmo você terá. E às vezes a gente faz isso inconscientemente, porque você foi ensinado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós. E as coisas, elas são passadas de pais para filhos, né? Começou lá nos seus avós, nos bisavós, e vai passando. Então a gente aprende, eu aprendi a orar de uma forma que pedia as coisas. E eu não percebia que eu estava pedindo, que eu estava clamando. Na verdade, quase reclamando, né? Que você não tem algo que você quer. Quando você agradece, há uma mudança de mentalidade, algo muda em você. E as coisas começam a acontecer magicamente. E eu quero dividir isso com vocês, porque muitas coisas acontecem comigo através da gratidão. E isso que eu falo para vocês hoje foi muitos anos de estudo. Eu precisei estudar muito para ter a consciência que eu tenho hoje. Porque por muitas vezes eu não acreditava em mim. Eu achava que eu pedindo e clamando era justamente era justamente porque eu não era boa o suficiente. E quando eu comecei a estudar, a ter expansão de consciência, a entender as coisas, eu entendi que eu era filha amada de Deus, eu entendi que eu merecia as coisas e eu entendi que eu precisava usar a gratidão, porque Jesus veio para ensinar 3 palavras. A gratidão, primeiro o amor. Jesus se chamava amor, amor, gratidão e perdão. E através disso, nós conseguimos ter uma vida plena e abundante. Só que nós não percebemos, porque nós acabamos sendo levados por tudo aquilo que nós fomos ensinados um dia. E não é que os nossos pais estavam errados, porque eles tentaram nos ensinar errado, porque não, foi falta realmente de um aprendizado maior, foi falta realmente de uma expansão de consciência. Então não foi por mal, eles também foram ensinados assim. A minha avó, quando me ensinou a orar, ela me ensinou a orar com amor. Como que a gente deveria fazer? Na verdade, mesmo quem me ensinou a orar foi uma tia, que era freira, irmã da minha avó, tia Fernanda. E ela me ensinou a orar, como que a gente tinha que falar com Deus. E quase sempre, todas as orações, católica, né? Quase todas as orações da religião eram pedindo. E nenhuma delas agradecendo e decretando aquilo que realmente eu queria. Quando eu entendi isso, deu um boom na minha cabeça e tudo começou a mudar. Assim como eu sou grata
a Deus por eu estar aqui ensinando vocês hoje. Eu honro a presença de quem está aqui. Eu sou grata a Deus porque hoje eu entendi o que é a gratidão, o que é o amor de Deus, o que realmente nós devemos fazer para ter as coisas que a gente quer. E é muito mais simples. Nos conduziram a acreditar que as coisas eram difíceis e que nós teríamos que passar muito trabalho na vida e que a vida não era fácil e que precisávamos trabalhar e que isso não é uma verdade. Deus nos colocou aqui para ter vida e vida em abundância. Nós somos filhos amados dele. Nós só precisamos entender o que é vibração. Nós precisamos entender o que é vibrar. Gi, como é que eu sei o que é vibrar? Quando eu vibro na gratidão, quando eu vibro, eu elevo os meus pensamentos, tudo começa a mudar. Você imagina assim, tá? Eu faço academia e eu tenho um corpo que eu gostaria, um modelo de corpo que eu quero chegar, que eu ainda estou em construção. E eu fico ali, eu quero esse corpo, eu quero exatamente esse corpo. Eu estou vibrando na falta, então tudo fica mais difícil. Agora, se eu começo a pensar diferente, a agradecer, obrigada, porque eu estou na construção do meu corpo. Todos os dias eu me alimento saudavelmente. Todos os dias eu bebo mais água. Todos os dias eu saio feliz para a academia. Eu faço o meu treino feliz porque eu estou na construção do meu corpo. Com certeza, logo, logo eu vou ter o corpo que eu tanto quero. Porque eu realmente estou fazendo tudo para que isso aconteça, mas eu estou vibrando na gratidão e não na falta. E para tudo é assim. Você imagina você querer muito um emprego, assim como já aconteceu comigo. Há anos atrás, eu fiz uma seleção para uma faculdade aqui de perto da minha região, onde a seleção era para técnica em enfermagem, trabalhar durante o dia. E eu me inscrevi, fiquei muito feliz, porque seria uma baita oportunidade para a época, porque o salário era muito bom, eu estava precisando. E aí, o que aconteceu? De 20 pessoas, 10 selecionadas, até que eu fiquei na seleção, eu e mais uma. E o final, a pergunta era simples. A faculdade dava 50% ou 70%, não lembro bem, de bolsa para quem quisesse fazer a faculdade. E, obviamente, eu falei que eu queria, e a pergunta foi crucial. O que você gostaria de fazer? E eu, sem pensar e sem pesquisar, e na minha ansiedade de querer, de pedir, de orar pelo emprego, pedir, eu disse, eu vou fazer medicina. Já a moça mais velha, mais tempo de profissão, disse, eu quero fazer administração, porque dentro da enfermagem eu quero subir para o administrativo. Administração, a faculdade era à noite, mas a medicina, a faculdade era de dia. Então, por isso, eu fui desclassificada e a moça foi contratada e com certeza o mérito foi todo dela. Porque eu estava com tanta sede ao pote, pedindo tanto, clamando tanto, que ele não tinha como ser meu. Eu até fui até o último da seleção. Então, aprender a agradecer, a confiar em Deus, a não ir com ansiedade para as coisas. Muitas vezes a gente é muito ansiosa, né? Eu mesma preciso me controlar muitas vezes a minha ansiedade, porque eu quero fazer coisas rápidas e eu sou ansiosa. Quando você tira essa ansiedade e você confia mais em Deus, as coisas começam a andar. Você confia no processo, você analisa melhor a situação, você agradece, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então, agradeça. E quando você começar a agradecer, as coisas vão começar a brilhar para você. Faça o teste, depois você me conta aqui, porque simplesmente vai mudar tudo na sua vida. Quando você começar a agradecer, as coisas vão começar a acontecer para você. Comece por coisas pequenas, coisas que você já quer hoje. Você não vai começar com coisa muito grande. Eu quero o carro tal e você não tem nem um carro ainda e você já quer o carro o Porsche, tá? Comece por coisas pequenas. Hoje eu quero Senhor, eu sou muito feliz e grata, eu já ensinei vocês o caderno da gratidão, né? Senhor, eu sou muito feliz e grata porque eu estou com o meu carro tal. Você já foi lá, você já viu o carro, já entrou no carro, já sentiu o carro. Você precisa sentir que já aconteceu sem sequer ter acontecido. Essa é a virada de chave. Quando você agradece, você vibra nisso.
Só que você precisa de encontro. Você está guardando dinheiro para o carro? Você está fazendo algo para que o seu carro venha até você? Porque você precisa agradecer, mas você precisa também ir de encontro, você precisa vibrar naquilo. Então, quando eu tenho tudo aqui, tudo acessado aqui, e eu vibro, eu conecto, é como se fosse um imã. Agora, se você está vibrando na escassez, você é como um imã ao contrário, você fica se afastando daquilo. Você fica cada vez mais longe do seu objetivo. Então, agradeça. Tenha em mente que a gratidão, ela chama tudo aquilo que você quer. Mas eu volto a dizer, você precisa sentir. Agradecer por agradecer não funciona. Não funciona. Você precisa sentir que já aconteceu. Sentir que já é seu. Como eu disse, eu tenho um objetivo de ficar com o meu corpo dessa forma. Daquela forma que tá ali na minha mente. Mas o que eu estou fazendo? Bom, todos os dias eu vou pra academia. Todos os dias eu como muito bem, eu me alimento bem, eu não como porcarias, eu como mais proteínas, tomo muita água. Isso faz parte da construção do meu corpo. Eu tomo vitaminas, tudo para que eu tenha esse corpo saudável e esse arquétipo que eu quero. Agora, vai adiantar eu ficar fechando os meus olhinhos, imaginar o meu corpo e não levantar da cama? Não levantar a bunda do sofá? Gente, não vai adiantar. Eu preciso levantar a bunda do sofá e ir malhar. Eu preciso comer direito. Ai, mas eu estou com vontade de comer tal coisa. Lembra daquele corpo lá da construção. Não, eu não vou comer por causa disso. Eu não vou comer. E eu já sou muito grata porque eu me alimento. Gente, eu agradeço pelo alimento que eu tenho, porque eu como, eu agradeço pela água que eu tomo. No outro vídeo nós vamos fazer o copo da gratidão. Isso funciona muito bem. Eu vou ensinar vocês e é mágico, tá? Também. A gratidão é a vibração mais forte que você pode ter. Pode acreditar em mim. Comece com pequenas coisas. Você vai começar agradecendo hoje. Pensa em coisas que você gostaria que acontecesse. Agradeça e vá de encontro, porque vai acontecer. Se prepara, porque o universo é abundante. Deus é abundante e Ele vai te entregar tudo aquilo que tu quer. Depois, logo que você conseguir suas coisas, tudo aquilo que eu te falei, e você faz com fé, tá? Porque a fé, ela move montanha. A fé nada mais é do que você acreditar que já aconteceu. E acreditar é sentir que já aconteceu. É sentir. Como é sentir? Como é que, se isso tivesse acontecido, como eu me sentiria? Entende? É essa virada de chave. Como eu me sentiria? E é a partir daí que tudo vai mudar na sua vida. Curte, comenta e compartilha com quem você acha que precisa ver esse vídeo. Porque esse vídeo pode mudar a vida de uma pessoa, assim como mudou a minha. E depois você vem aqui e me conta quantas coisas você conseguiu conquistar através da gratidão. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.